Boa noite, noite fria, mas encerrando da melhor maneira, que é na presença do Senhor, amém? Não sei como foi o seu dia, não sei como foi as suas atividades hoje, mas que bom é podermos estar juntos mais uma noite para meditar na palavra do Senhor, para cantarmos hinos, para colocarmos diante do Senhor as nossas necessidades. Que momento especial, que privilégio é esse, de estarmos na presença do nosso Deus. Nós estamos quase chegando ao final da nossa semana de oração, e se até aqui você ainda não se achou, não se sentiu uma pessoa orgulhosa, então eu preciso que você fique no final do culto para orar por você, tá bom? Porque depois de uma semana como essa, todos nós podemos nos identificar de alguma maneira com alguma expressão do orgulho e pedimos a Deus o poder e ajuda para sermos diferentes. E o tema de hoje, a sexta verdade que eu quero apresentar a você nessa noite, é que o orgulho ele é egoísta. E é sobre isso que nós vamos falar. E eu quero convidar então os cavaleiros do Apocalipse, para colocar aqui a palavra egoísta. Eles vão colar aqui, pouco a pouco está sendo completada aqui a nossa cruzadinha. Amanhã teremos o encerramento desse momento e vamos concluir falando ainda um pouco mais sobre o orgulho. O orgulho é egoísta. Este é o tema desta noite. Aí estão. Obrigado, meninos. Orgulho é você pensar em você como um fim e não como um meio. Orgulho é pensar em você como um fim e não como um meio. Alguém chega para você e diz assim: você canta muito bem. E aí você pensa assim: eu vou aperfeiçoar o meu dom para cantar melhor ainda. E aí você se capacita, você treina, você aperfeiçoa e você passa a cantar melhor ainda. Esse dom que você recebeu, ele não é seu, ele é de Deus e não é para você, ele é para os outros. O egoísmo é pensar em si mesmo como um fim em si mesmo e não como um meio para abençoar a vida das pessoas. O orgulho vem quando você acha que é a última Coca-Cola do deserto, podemos dizer assim, Quando você se vê como um fim em si mesmo, não como um meio para trazer bênção e alívio à vida das pessoas. A igreja, ela existe como um meio para levar bênçãos para a vida das pessoas. Ontem eu falei um pouco sobre isso. Essa é a área que diretamente eu trabalho na igreja, tem que ver com mobilizar a igreja para o cumprimento da missão, mobilizar a igreja para ter um olhar para os que estão lá fora. E nós precisamos entender como igreja que a igreja ela não existe para si mesma. A igreja ela existe por causa dos outros, para abençoar a vida dos outros. Quanto mais esta igreja usar os seus dons, seus talentos, seus recursos para abençoar a vida das pessoas, então menos vocês serão tentados pelo orgulho, porque entenderão que a igreja ela existe como um meio para abençoar a vida das pessoas. E eu escolhi nessa noite compartilhar com vocês uma parábola de Jesus. Ela é conhecida na Bíblia como a parábola dos talentos, e é essa história que nós vamos ler. Ela está lá em Mateus capítulo 25, do verso 14 ao verso 30, e eu quero convidá-lo gentilmente a abrir a sua Bíblia, e nós vamos ler esta parábola. Evangelho de Mateus, capítulo 25, dos versos 14 ao 30, ok? O capítulo 25 do Evangelho de Mateus, ele forma um conjunto de 3 parábolas que nós temos aí. A primeira delas é a parábola das 10 virgens, a segunda é a parábola dos talentos, e a terceira parábola é a parábola do grande julgamento. Essas parábolas, elas foram contadas conjuntamente, e elas fazem parte do sermão profético de Jesus, iniciado em Mateus capítulo 24. Você vai se lembrar bem que em Mateus 24, Jesus vai falar dos sinais do tempo do fim, também da destruição de Jerusalém. E aí Jesus vai dizer lá, dos sinais que estariam acontecendo no mundo antes de ele voltar. Ele vai dizer: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Que mais ele disse que haveria? Vocês se lembram? Fome. Que mais?
terremotos, pestes e tudo isso daí, falsos profetas, o amor se esfriaria e tudo mais. Jesus ele vai concluir o seu sermão no verso 42, dizendo assim: portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. E aí ele vai terminar dessa maneira. O verso 44 ele vai dizer também, no capítulo 24: por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E agora, para explicar aos discípulos, para explicar à igreja futura, né? O que significa estar vigiando? Quando é que eu sei que eu estou preparado para a volta de Jesus? Quando é que eu sei que eu estou vivendo num estado de vigilância? Jesus vai contar 3 parábolas para tornar isso claro, para exemplificar o que significa estar vigiando. A parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos e a parábola do grande julgamento. Hoje nós vamos ler aí a parábola do grande julgamento, que ela foi contada por Jesus, na tentativa de Jesus explicar às pessoas o que significa estar pronto quando ele voltar, quando ele viesse, o que significa estar vigiando. Vamos ler o que diz aí então Mateus 25, verso 14 ao 30. Na minha tradução diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Outras traduções vai dizer as suas riquezas. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2, mais o que recebera 1, diz o texto, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e agora ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, me desse 5 talentos, eis aqui os outros 5 que eu ganhei. E o Senhor lhe disse: muito bom, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra na alegria, no prazer do teu Senhor. Então, o segundo, também aproximando-se, que recebera 2 talentos, disse: Senhor, aqui o Senhor me desse 2 talentos, aqui tem outros 2 que eu ganhei. E ele vai ouvir a mesma expressão do Senhor: fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra para a alegria do seu Senhor. Verso 24, a Bíblia diz assim: chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que planta, que colhe onde não semeou e ajuntas onde não espalhou, com medo escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau, e o que diz aí a sua Bíblia? Negligente. Se você sabia que eu colho onde não semeei, ajunto onde não espalhei, pelo menos você deveria ter entregado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu então voltasse, receberia com juros o que é meu. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E aí o verso 30 encerra a parábola, Jesus dizendo: e o servo inútil lançai para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém ou misericórdia? Amém para alguns e misericórdia para outros, né? Para os 2 servos, amém, porque ouviram do Senhor uma linda declaração. Mas para o servo mau e negligente, misericórdia, porque ele ouve uma declaração muito pesada de Jesus. Algumas lições que a gente precisa aprender aqui dessa parábola. Primeiro, toda vez que a gente lê essa parábola, a gente sempre pensa em talentos e dons da igreja, né? O cantar, o falar e tudo mais. A parábola não tem que ver com dons e talentos, ok? Talento na Bíblia, ele era dinheiro, né? E o próprio Senhor na parábola vai dizer isso para o servo negligente: você deveria ter pegado meu dinheiro e deveria ter dado aos banqueiros. Então, talento na Bíblia significava dinheiro, era uma medida monetária na época de Jesus. 5 talentos correspondia a 100 anos de trabalho, o salário de 100 anos de trabalho. Já parou para pensar nisso? Se você recebesse hoje o seu salário, 100 anos do seu salário, numa pancada só, foi isso que o servo ganhou, o que ganhou 5 talentos. E os que são bons de matemática, o que ganhou 1 talento, ele ganhou o salário de quantos anos de trabalho? Vocês que são bons de matemática aí.
20 anos. É pouco ou muita coisa? É muita coisa. Imagine você ganhar o salário de 20 anos, de uma vez só. Puxa vida. Então veja, ele não ganhou pouco, ele ganhou também um bom valor. O que ganhou 5, ganhou correspondente a 100 anos de trabalho. O que ganhou 2, ganhou correspondente a 40 anos. E o que ganhou 1, ganhou correspondente a 20 anos. O salário de 20 anos. Então, tem que ver com dinheiro, tem que ver com riquezas. Algumas traduções vai dizer, no verso 14, que o Senhor, Ele chama os seus servos e lhe confia as suas riquezas. E é claro, aqui que eu gostaria que a gente ampliasse um pouquinho o sentido dessa parábola. Quando o texto diz que o Senhor, Ele saiu, chamou os seus servos e lhes confiou riquezas, tem que ver com todas as riquezas que Deus tem dado a cada um de nós. E quando eu falo riquezas, eu não estou falando apenas de dinheiro, eu estou falando de bênçãos que Deus nos concede e que para nós são riquezas. O que, por exemplo, seria uma riqueza na sua vida? Pare para pensar um pouquinho aí. Pense aí, converse com a pessoa que está do seu lado. O que seria riquezas? O que você consideraria como uma riqueza na sua vida hoje? Pense aí. E aí? O que pensam vocês? A família é uma riqueza, sim ou não? Sim ou não? Sim. Aqueles que são casados, né? O cônjuge, a esposa, o marido é uma riqueza, sim ou não? Diga não para você ver, se onde você vai dormir hoje à noite. É uma riqueza. E quem é que define isso? A Bíblia vai dizer em Provérbios 18, 22, aquele que encontra uma esposa, encontrou algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Que coisa! O cônjuge, a esposa, ela é uma bênção. Os filhos são uma bênção, sim ou não? Sim. A gente acorda de madrugada, a gente perde sono, a gente tem que levar no médico, tudo isso. Mas a Bíblia vai dizer em Salmo 127 que os filhos são herança do Senhor, são riquezas. Quantos aqui são pais? Deixa eu ver as mãos. Olha só, os filhos são riquezas, dão trabalho até o final da vida, mas são riquezas. É uma riqueza do Senhor. O cônjuge é uma riqueza do Senhor. Veja, quando a Bíblia fala dos talentos, das riquezas, não está falando apenas de dinheiro, está falando de todas as bênçãos e riquezas que Deus tem concedido a nós. O tempo, por exemplo, é uma outra riqueza que nós temos. O tempo, ele é tão abençoado que o próprio Deus colocou uma bênção no tempo, que é o dia de sábado. Deus abençoou e santificou o dia do sábado. Deus pegou a linha do tempo e colocou um encontro do tempo com o seu povo, com seus filhos. O tempo é uma bênção, é uma riqueza. A gente sempre está dizendo, né, que o tempo é dinheiro, né, que a gente não pode perder tempo e tudo mais. O tempo é uma grande riqueza do Senhor. A saúde, alguém falava por aí, né, que a saúde, hoje, ter saúde, a saúde se tornou um artigo de luxo hoje. A saúde, o corpo, ele é uma grande riqueza do Senhor. E a Bíblia também vai dizer isso, que nós fomos comprados por um grande preço. Por isso devemos glorificar a Deus no nosso corpo. Os amigos são uma riqueza, sim ou não? Felizes são aqueles que têm amigos. Provérbios 17 diz assim: o amigo ama em todos os momentos e é um irmão na adversidade. Quem tem amigo de verdade, é uma pessoa rica, é uma grande riqueza. O dinheiro, sem dúvida alguma, é uma riqueza. Deuteronômio 8, 17 a 18, a Bíblia vai dizer que é o Senhor quem nos dá a capacidade para adquirir riquezas. E no Salmo 37, verso 6, vai dizer: é melhor ter um pouco justamente do que ter a riqueza de maneira ímpia. Então, o dinheiro também é uma bênção do Senhor, é uma riqueza do Senhor. E por fim, eu pontuo aqui, dentre muitas coisas que nós poderíamos falar das riquezas que o Senhor nos dá, eu pontuo aqui os dons espirituais, os talentos que Deus nos deu. Sem dúvida, a parábola também fala disso, mas não apenas disso. Os dons que Deus nos concedeu, para que pudéssemos abençoar a igreja, para que pudéssemos edificar o corpo de Cristo, para que pudéssemos encontrar propósito naquilo que fazemos a Ele.
tudo isso são riquezas do Senhor. Agora vejam, fica implícito na parábola de que tudo o que Deus nos confiou, Ele vai pedir uma prestação de contas quando Ele voltar. E por que você acha que Ele vai fazer isso? Por que Deus, quando Ele voltar, Ele vai pedir uma prestação de contas das riquezas que Ele nos confiou? Porque as riquezas são de quem? Porque são dele. E essa é a primeira lição que eu gostaria de trazer dessa história. Tudo que Deus nos confiou não são nossos. Tudo que Deus nos deu é dele. Eu coloco aqui, as riquezas não são nossas, elas são do Senhor. Será que você entende a implicação, a seriedade disso daqui? Será que você entende que tudo que Deus nos deu não é seu, não é meu? E hoje nós estamos falando que o orgulho, ele é egoísta porque ele encara o dom, ele encara aquilo que Deus nos deu como um fim em si mesmo, e não para abençoar outras pessoas. E a primeira lição que a gente precisa entender é que tudo que Deus nos deu não é nosso, é dele, é do Senhor. Portanto, se as riquezas são do Senhor, não deveria haver em nós nenhum espaço para vanglória, nenhum espaço para orgulho, nenhum sentimento de superioridade. Se a gente entende realmente que tudo que nós temos, que tudo que nós somos é do Senhor, não deveria haver em nós nenhum tipo desse sentimento em relação aos outros, quando nós entendemos que tudo é do Senhor. Um outro pensamento: se nós entendemos que tudo é do Senhor, não deve haver orgulho no nosso coração, mas a gente precisa entender que se é dele, ele deixou na Bíblia prescrições de como devemos cuidar daquilo que é dele. Então, se Deus te deu uma família, você precisa entender isso com muita seriedade, porque se a esposa é do Senhor, se o marido é do Senhor, se os filhos são do Senhor, Ele deixou prescrições na Bíblia de como devemos cuidar da nossa esposa, por exemplo. Sim ou não? Nós temos na Bíblia isso? Nós temos na Bíblia, por exemplo, como devemos educar nossos filhos, sim ou não? Sim. Por que Deus deixou essas prescrições? Porque os filhos são dele, o cônjuge é dele, e se é dele, ele jamais deixaria conosco sem que deixasse algumas prescrições de como deveríamos cuidar. A mesma coisa de eu deixar com você nós temos um cachorro lá em casa, o nome dele é Simba, não me julguem, foi a minha esposa que colocou o nome, brincadeira, colocamos juntos. Imagine que eu deixe o meu cachorro com vocês uma semana, eu poderia deixar ele anos com vocês, sem nenhuma dificuldade. E aí eu diria para vocês assim: olha, o Simba, ele come 2 vezes ao dia, e aqui está a ração, e tem esse hábito, e tem essa rotina e tudo mais. Vejam, por que eu estou deixando prescrições para vocês cuidarem do Simba? Porque o Simba é de quem? É meu, não é seu. Então, se ele é meu, você deverá então cuidar dele da maneira como o dono prescreveu. Isso tem que ver com tudo que Deus nos dá. Se a gente entende que tudo que nós temos é de Deus, o marido não pode tratar a esposa da maneira como ele pensa. Não pode, porque ela não é sua, ela é do Senhor. E aí a Bíblia vai dizer: maridos, honrai as vossas mulheres, preferindo-vos em honra. A Bíblia vai dizer: olha, se vocês maltratam as vossas esposas, até as vossas orações não podem ser atendidas. Deus deixou prescrições de como devemos cuidar da esposa, porque ela é do Senhor. E a Bíblia também vai trazer prescrições de como a esposa deve cuidar do marido. Se o tempo, por exemplo, é do Senhor, será que nós temos na Bíblia prescrições de como devemos administrar o nosso tempo? Sim. O livro de Eclesiastes vai dizer: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus deixou prescrições. Deus deixou prescrições de como devemos guardar o sábado, que é a bênção no tempo, o encontro com Ele no tempo. E aí você vai ter lá em Isaías 58: se desviares o teu pé de profanar o sábado, não cuidando dos seus próprios interesses, não falando as suas próprias palavras, não seguindo os seus próprios caminhos, então te deleitarás no Senhor e Ele te fará cavalgar ou andar pelos lugares mais altos da terra. Deus deixou prescrições, porque o tempo é dele, Ele é o dono do tempo. Deus deixou prescrições de como devemos cuidar dos nossos recursos financeiros. Nós temos na Bíblia orientações, sermos fiéis a Ele no que diz respeito aos dízimos e ofertas. E pasmem vocês, hoje na igreja de maneira geral, a faixa etária que menos tem
essa preocupação ou esse compromisso é a faixa etária da juventude, dos jovens, que não tem essa preocupação em ser fiéis a Deus no que diz respeito aos dízimos e às ofertas. Deus deixou prescrições. Se eu entendo que o que eu ganho, o salário que eu ganho, embora tenha sido pelo meu esforço, pelo meu trabalho, mas foi o Senhor que me deu, porque Ele que me dá força e saúde para levantar todos os dias e trabalhar, eu vou devolver a Ele, eu vou seguir as prescrições que Ele me deixou. Então, queridos, naquele grande dia, quando Ele voltar, Ele vai olhar para cada um de nós aqui, Ele vai dizer: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, agora eu vou te colocar sobre o muito, entra para a alegria do seu Senhor. Amém por isso? Amém. Deus quer dizer isso para todos nós, mas nós precisamos entender que as riquezas não são nossas, elas são do Senhor. E quando nós cuidamos bem daquilo que Deus nos deu, quando nós seguimos as prescrições que Deus nos deu, nós não estamos sendo egoístas e nem orgulhosos. Nós estamos fazendo do jeito que o Senhor pediu para que nós fizéssemos. Deus deixa prescrições de como devemos cuidar da nossa saúde, por exemplo. Se você é uma pessoa que não se preocupa com a sua saúde, que come todo o tempo, que come toda hora, e que quando vai numa festa de aniversário, você quer comer lá 5 pedaços de bolo, 10 brigadeiros, puxa vida, você precisa repensar isso, porque o corpo não é seu. A Bíblia vai dizer que o nosso corpo é templo de quem? Amém por isso? Então, se ele é templo do Espírito Santo, eu não posso fazer com o meu corpo aquilo que eu bem entendo. Isso vale para muita coisa. Aqui daria mais uma semana de oração para falar sobre isso. Isso tem que ver com muita coisa. Mas nós precisamos seguir as prescrições do Senhor. Só existem duas formas de cuidarmos daquilo que Deus nos deu: ou do jeito que Deus deixou, ou do nosso próprio jeito. Mas a escolha que você fizer trará resultados totalmente diferentes. A segunda lição, que tem que ver com essa parábola: todos receberam riquezas. Todos receberam riquezas. O Senhor foi bondoso ou generoso com todos os seus servos. Para um servo ele deu 5 talentos, salário de 100 anos. Para outro ele deu 2 talentos, salário de 40 anos. E para outro ele deu 1 talento, salário correspondente a 20 anos de trabalho. O fato é que todos nós recebemos riquezas do Senhor. E amém, amém e amém por isso. Deus não deixou de abençoar a ninguém. Eu recebia uma mensagem semana passada de uma amiga, nós comportamos juntos, e ela está passando por um momento difícil, e ela falava na mensagem, que Deus nunca havia abençoado a vida dela. E ela dizia assim: na infância eu fui rejeitada, minha vida sempre foi difícil, sempre foi luta, eu nunca tive privilégios e tudo mais. E eu dizia assim para ela: abra os olhos para enxergar as bênçãos que Deus tem dado na sua vida. E talvez alguém entrou aqui nessa noite precisando ouvir isso. Abra os olhos para enxergar as bênçãos que Deus tem conferido a você, sem tentar se comparar com o outro, sem tentar competir com o outro, porque isso tem que ver com orgulho, isso não tem que ver com o Espírito de Cristo. Abra os olhos para enxergar tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Revisite os capítulos da sua história. Se não fosse a mão de Deus, nenhum de nós estaríamos aqui. Olha só o ano terrível que tivemos da pandemia. Quantas pessoas nós perdemos? Quantas pessoas eu tive que sepultar no ano da pandemia? Irmãos queridos, mães que deixaram seus filhos. Você está aqui hoje porque Deus tem sido bom na sua vida. Amém por isso? Se não fosse a mão do Senhor, nenhum de nós estaríamos aqui. Agora, pare de viver uma vida de lamúrias, de queixas, de reclamações, olhando para o outro, olhando para aquele que ganhou 5, para aquele que ganhou 2. Pare de olhar para isso e seja grato àquilo que Deus deu a você. É verdade que alguns ganharam mais do que outros, isso é verdade. Alguns têm mais dinheiro do que outros, alguns têm mais talentos do que outros, isso é verdade. Alguns têm mais tempo do que outros. Alguns têm mais saúde do que outros, é verdade. Alguns nasceram numa família mais ajustada do que outros, é verdade. Mas e daí? No final das contas, o Senhor da parábola, Ele não mede quem ganhou mais ou quem ganhou menos. Ele não está preocupado com isso. No final da parábola, quando o Senhor voltar, Ele quer saber o que você fez com aquilo que Ele te deu. Ele não está preocupado em comparação. Ele não está preocupado em saber quem tem mais, quem tem menos. Esse não é o ponto da parábola.
O ponto da parábola não é pontuar quem é que ganhou mais, quem é que ganhou menos, quem é que tem mais talentos, quem é que não. Esse não é a preocupação. Na parábola a preocupação é o que você fez com aquilo que Deus te deu, com as riquezas que Deus te deu, com os filhos que Deus te deu, com a esposa que Deus te deu, com o marido que Deus te deu, com os dons que Deus te deu, com o tempo que você tinha, com a saúde e o corpo que Deus te deu, com o dinheiro que Deus te deu. É isso que ele vai perguntar para cada um de nós. Então, para quem ganhou 5, a cobrança, podemos, a prestação de contas será igual, idêntica àquele que ganhou 1, porque para Deus não importa quem tem mais ou quem tem menos, importa o que estamos fazendo com aquilo que Ele nos deu. É sobre isso que a gente precisa pensar, porque tudo que Ele nos deu não deve ser utilizado como um fim para nós mesmos, deve ser utilizado como uma bênção para a vida de outras pessoas. Então, a pergunta que fica nesse ponto número 2: você está investindo ou você está enterrando as riquezas que Deus te deu? Pare para pensar um pouco. Como é que a gente investe? Como é que a gente enterra? Isso é uma grande reflexão. Se a família é uma riqueza, quando é que você está investindo na sua família? Pare para pensar. Se o casamento ele é uma riqueza, se os filhos são uma riqueza, quando é que você está investindo na sua família, no seu casamento e nos seus filhos? Você investe na sua família quando você dedica tempo de qualidade para estar com eles. Você investe na sua família quando você realiza o culto familiar na sua casa, quando você traz a presença de Deus para o seu lar todos os dias. Você investe nos seus filhos quando você separa o tempo para estudar lição de escola sabatina com eles, quando você separa o tempo para ensinar as histórias da Bíblia para ele, quando você traz eles à igreja, quando vocês vêm junto à igreja, vocês estão investindo na riqueza que Deus deu a vocês. O contrário também é verdade, quando não fazemos isso, estamos enterrando. Como é que a gente investe na saúde, por exemplo? Quando você cuida do seu corpo, quando você vai sim a uma academia, quando você faz atividade física, quando você se alimenta adequadamente, quando você faz isso para a glória de Deus, não para um fim em si mesmo, porque as academias estão cheias de pessoas que estão fazendo isso como um fim em si mesmo. Agora, quando você faz isso como uma fonte de bênção para os outros, eu quero ter saúde para que eu possa trabalhar mais para Deus, eu quero ter uma mente aguçada para que eu possa produzir mais para a honra e glória de Deus. Quando você faz isso para abençoar os outros, então você está investindo na riqueza que Deus te deu. Como é que a gente investe, por exemplo, nos dons, quando você utiliza os dons que Deus te deu para o serviço a Ele, na igreja? Quando é que você investe no dinheiro que Deus te deu, quando você utiliza o dinheiro para devolver aquilo que é do Senhor, quando você utiliza o dinheiro para atender os necessitados, quando você utiliza o dinheiro para ter um plano de reserva, quando você utiliza o seu dinheiro para a manutenção da sua família, você está fazendo exatamente da maneira como Deus gostaria que você fizesse. Aos amigos, nós investimos quando dedicamos tempo, quando somos leais a eles e quando estamos preocupados com a salvação deles. Nós estamos investindo nas amizades. No tempo, nós investimos quando nós dedicamos todos os dias. Nós falamos sobre isso aqui numa das noites, de a gente fazer um voto com Deus, de todas as manhãs separar um tempo de estarmos na presença do Senhor. Quando você separa um tempo para estar na presença do Senhor, você está investindo no tempo, na maior riqueza, uma das grandes riquezas que Deus nos deu, que é o tempo. Então, mais uma vez a pergunta: você está investindo ou você está enterrando as riquezas que Deus te deu? A Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer em Mateus 6,19: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e o ferrugem corroem, onde ladrões roubam e escavam, mas ajuntai para vós outros tesouros aonde? No céu. Já para pensar nisso, como é que a gente ajunta tesouro no céu? Como é que faz isso? Jesus vai dizer, porque lá a traça e o ferrugem não corroem, os ladrões não podem roubar. E aí ele termina esse texto de Mateus dizendo, porque onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Como é que eu invisto no céu? A palavra investimento hoje é uma palavra que está muito na moda, né? Como é que eu invisto no céu? Quando nós fazemos exatamente isso que eu mencionei. Em todas as riquezas que Deus nos deu, nós dedicamos, então, e seguimos as prescrições que Deus nos deixou para cuidarmos de tudo que Deus nos deu. E a última lição dessa parábola, para não sermos egoístas, para não permitirmos que o egoísmo, como uma expressão do orgulho, permeie o nosso coração. Quem é o Senhor para você fará toda a diferença na maneira como você cuida das coisas de Deus. Quem é Deus para você? O conceito que você tem de Deus, o carinho, o amor que você tem por Deus vai fazer
fazer toda a diferença em tudo que Ele te deu para você cuidar. Se você ama muito a Deus, se Deus ele é algo assim, alguém muito importante para você, o conceito elevado que você tem de Deus, você então vai cuidar muito bem da sua família, você vai cuidar muito bem dos dons que Ele te deu, você vai cuidar muito bem da saúde que Ele te deu, porque isso tem que ver com o conceito que nós temos dele. No verso 24, o servo diz assim, quando o Senhor volta para a prestação de contas, o servo diz assim: sabendo que o Senhor é mau, severo. Que pensamento é esse, não? E pasmem vocês, pode ser que muitas pessoas tenham esse conceito de Deus, um ser arbitrário, um ser que está ali disposto a punir em qualquer momento, na primeira oportunidade. Tem muita gente que tem esse conceito de Deus. O conceito que nós temos de Deus vai definir a maneira como nós cuidamos daquilo que Ele nos deu, das coisas, das bênçãos que Ele nos deu, tornando-as como um fim em si mesmo e não como um meio para abençoar a vida das outras pessoas. Portanto, se o conceito que nós temos de Deus é o que vai definir tudo, então a gente precisa conhecer bem a Deus. E para conhecer bem a Deus, a gente precisa gastar tempo com Deus. Tem um provérbio chinês que diz assim: você só conhece uma pessoa quando você come 1 quilo de sal com ela. Para pensar, como é que a gente come 1 quilo de sal? Leva quanto tempo para acabar 1 quilo de sal lá na tua casa? Na minha demora bastante tempo. Demora quase 6 meses, 1 ano para acabar 1 quilo de sal. Fica lá dentro do pote lá. Então veja, para conhecer a Deus implica em gastarmos tempo na presença do Senhor, saber quem é Deus. E esse ponto ele é tão importante, ele é tão crítico, porque a grande tentativa e estratégia de Satanás é deturpar o conceito de Deus na nossa mente. Na batalha final que está à nossa frente, o grande conflito ao qual todos nós estamos envolvidos, a grande estratégia do diabo é deturpar o conceito de Deus, a imagem de Deus. Desde o céu ele tem feito isso. Ele tem acusado a Deus de ser orgulhoso, de ser arbitrário, de ser injusto, e ele continua fazendo isso aqui na terra. Ele tem tentado deturpar a imagem de Deus. O grande conflito não tem que ver com uma luta de espadas e de armas, mas tem que ver com uma batalha pela nossa mente, tem que ver com a nossa adoração. Quem é Deus para nós vai fazer toda a diferença. E falando aqui para os meus amigos mais jovens, né? Chega uma hora que nós precisamos conhecer a Deus por nós mesmos, e não apenas pelos nossos pais. Os nossos pais nos levam à igreja, nos levaram à igreja, né? Eu cresci na igreja, meus pais me levaram à igreja, e todo sábado me levavam à igreja. E eu tinha que usar a roupa que eles escolhiam, não gostava, né? Mas eu tinha que usar a roupa que eles escolhiam. E eu achava que minha mãe tinha uma estratégia extraordinária, brilhante, né? Eu dizia assim: eu não quero usar essa roupa. Aí ela falou: tudo bem então. Então é o seguinte, ela ia lá, escolhia lá 3 mudas de roupa e falava assim: então pode escolher, dentre essas daqui qual que você quer? E aí eu escolhia, e eu achava que eu estava escolhendo, mas na verdade ela já tinha escolhido, né? A roupa que eu tinha que ir. Então ela escolhia a roupa. Minha mãe comprava a lição da escola sabatina todo mês. Todo trimestre, comprava a lição da escola sabatina, estudava a lição da escola sabatina comigo. Eu vinha à igreja, eu não podia ficar lá fora da igreja, tinha que ficar sentado. Quando saía, ela já ia lá e já procurava saber e tudo mais. Mas chega uma hora que é você mesmo que tem que definir isso. Você não vai estar aqui por causa dos seus pais, falando agora para os mais jovens. Você não vai estudar a lição porque os seus pais, eles estão pedindo. Não, chega uma hora que é você que tem que decidir se você quer estudar a lição, se você vai comprar a lição, se você vai vir à igreja, se você vai sentar e prestar atenção, se você vai ficar lá fora conversando, porque é você que define. E quem é Deus para você, o conceito que você tem de Deus, é o que vai fazer toda a diferença. Implica em conhecer a Deus, implica em conhecer esse Deus que nossos pais nos apresentaram, mas chega uma hora que é você e Ele. É o seu relacionamento com Ele, é a sua comunhão com Ele. Se bem que alguns pais, né? Minha mãe até hoje, ela me liga para perguntar se eu estudo a lição, né? Até hoje, ela: e aí, já estudou a lição? E eu falo: mãe, eu sou um pastor, né? Eu estudo a lição. Ela falou: não importa, não interessa. Até você morrer, eu vou perguntar se você está estudando a lição. Mas é uma decisão minha, não é mais dela. Ela não pode mais ter o controle sobre isso. Sou eu que decido isso. Sou eu que escolho vir à igreja, sou eu que escolho estudar a Bíblia, sou eu que escolho ter a comunhão com Deus, sou eu que escolho ter um relacionamento com Deus. Quem é Deus para você vai fazer toda a diferença na maneira como você cuida das coisas que Ele te deu, os dons, as riquezas que Ele te confiou
Isso envolve talentos, isso envolve dinheiro, isso envolve saúde, isso envolve tempo, isso envolve família, isso envolve muita coisa que Deus tem nos dado, para não usarmos como um fim em si mesmo, mas usarmos para abençoar a vida dos outros e ser uma glória para o nome do Senhor. Amém? Você quer renovar o seu compromisso e dizer assim: eu quero ser um servo fiel, eu quero usar os meus dons e eu quero usar todas as riquezas que Deus me deu para abençoar a vida das pessoas. Se esse é o seu desejo, diga amém. 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 A Angélica vai cantar uma música nesse momento, e essa música é uma música de entrega, de oração, e você poderá fazer a sua oração como temos proposto aqui todas as noites, né? E você fazer a sua oração. Agradeça a Deus, por exemplo, pelas riquezas que Ele te deu, família que Ele te deu. Agradeça pelas bênçãos que Ele tem dado na sua vida, na vida da sua família. E peça a Ele ajuda para que você possa cuidar daquilo que Ele te deu. Se até aqui você não está cuidando bem do seu tempo, da sua saúde, não está sendo fiel a Deus nos dízimos e ofertas, se você não está cuidando bem da sua família, peça perdão a Deus e peça a Ele: Senhor, me ajuda, eu quero ser um servo fiel. Eu quero ouvir do Senhor quando o Senhor voltar. Bem-estar, servo bom e fiel. Muito bem, entra para a alegria do teu Senhor. E após a música nós vamos terminar com uma oração.
Pai querido, obrigado porque o Senhor tem nos concedido muitas bênçãos, muitas riquezas sobre a nossa vida, e nós queremos agradecê-lo por isso. Ajuda-nos, Pai, a seguirmos as tuas prescrições diante daquilo que o Senhor tem nos dado para cuidar, nos abençoado para cuidar. Perdoa-nos se temos falhado até aqui, no que diz respeito à nossa família, no que diz respeito à saúde, no que diz respeito aos recursos, no que diz respeito ao tempo, aos amigos. Nos perdoe, Pai, se de alguma maneira nós temos falhado em seguir as tuas prescrições. Nós não queremos ser servos maus e nem negligentes, nós queremos ser servos fiéis do Senhor. Se alguém entrou aqui nessa noite, Pai, sentindo-se injustiçado diante da vida difícil que tem levado, ou diante de um momento de crise, uma prova, uma luta, uma angústia no coração que tem passado, e talvez tenha sido tentado a duvidar do teu amor, tenha sido tentado a duvidar de que o Senhor está do lado, acompanhando e cuidando. Por favor, Pai, que teu Santo Espírito retire esse pensamento, esse sentimento, abra os olhos para que possa enxergar as bênçãos que o Senhor também tem conferido sobre a vida desse teu filho. Por favor, ajuda-nos a conhecê-lo da melhor maneira possível, como é revelado na tua palavra. Ajuda-nos, Pai, a separarmos tempo para isso, para conhecermos ao Senhor cada dia mais e amá-lo cada dia mais, para que assim possamos cuidar bem de tudo que o Senhor tem nos dado. Nos dê a tua bênção, nos despeça em paz para os nossos lares e nos traga amanhã aqui para mais um encontro com a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém.